Você já se sentiu presa na bagunça? Aquele momento em que você procura as chaves e elas não aparecem. Quando abre uma gaveta e parece uma caixa de surpresas, mas das ruins. Quando entra em um cômodo, em vez de sentir paz, sente ansiedade. Se isso acontece com você, não está sozinha. E o pior é que não é porque você não tenta, mas porque ninguém te mostrou formas fáceis e reais de organizar sua casa sem complicar a vida. Hoje vou compartilhar com você 10 ideias para colocar ordem na sua casa, mesmo que você seja a pessoa mais desorganizada do mundo. Coisas que não vão te custar muito tempo, nem dinheiro, e que quase ninguém conta. Então fique por aqui, porque vão salvar sua rotina. Primeiro, aproveite as portas. As portas são daqueles espaços que temos na nossa frente o tempo todo e nunca pensamos em usar. Literalmente, são paredes móveis desperdiçadas. A maioria das pessoas as vê apenas como uma entrada ou uma saída, mas se você olhar com outros olhos, elas podem resolver muitos pequenos problemas de bagunça do dia a dia. Especialmente em casas pequenas ou apartamentos onde o espaço parece nunca ser suficiente. Atrás da porta do banheiro, por exemplo, você pode colocar ganchos adesivos e pendurar desde o roupão, a toalha de mãos ou a escova de cabelo. Você também pode pendurar pequenas bolsas de tecido onde guarda elásticos, presilhas, pentes ou cremes de uso diário. Isso evita que tudo fique espalhado pela pia ou pelo armário. Na cozinha, aquela porta que está sempre aberta ou fechada pode ter 2 ou 3 ganchinhos onde você coloca as toalhas de cozinha, as luvas para o forno, ou até uma sacola reutilizável para guardar os sacos plásticos que sempre acabam enfiados em algum canto. Se quiser ir além, pode colar um organizador plástico com bolsos transparentes e guardar ali sachês de molhos, temperos ou saquinhos de chá que costumam ficar espalhados. No quarto, atrás da porta você pode colocar ganchos de tamanhos diferentes. Os maiores para pendurar bolsas que usa no dia a dia e os menores para colares, fitas de cabelo ou chaveiros. Se você tem crianças, atrás da porta do quarto delas pode colar vários ganchinhos baixos para que elas pendurem suas mochilas, jaquetas ou brinquedos com alças. Isso também as ensina desde pequenas a se organizarem. O interessante é que há opções que não requerem furadeira. Os ganchos adesivos de boa qualidade suportam bastante peso e não danificam a pintura. Além disso, são baratos e você pode trocá-los de lugar quando quiser. Você também pode aproveitar as portas dos armários. Por dentro das portas da despensa, pode colocar ganchos para pendurar conchas, tampas de panelas ou tesouras de cozinha. Dentro do guarda-roupa, atrás das portas, pode pendurar bolsinhas com maquiagem, perfumes ou cintos. A chave está em ver cada porta como uma oportunidade de organização vertical, um espaço que está ali, mas ninguém usa. E a vantagem é que tudo fica à vista, sem precisar abrir gavetas ou mover coisas. Basta abrir a porta e lá está. E quando fecha, a bagunça desaparece. Com essas pequenas ideias, você pode liberar espaço em mesas, bancadas e prateleiras. E no final, percebe que não precisa de mais espaço, mas sim aproveitar melhor o que já tem. Porque às vezes a organização não está em ter menos coisas, mas em saber onde colocá-las. Antes de continuar, como sempre, convido vocês a se inscreverem no canal, se ainda não estiverem, e apoiar o vídeo com um like. Como presente, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, vou deixar um planner de organização diária para um lar impecável 100% grátis. Espero que aproveitem. Segunda ideia, use caixas sem tampa. As caixas sem tampa são um desses truques que parecem tão simples que muita gente nem imagina o quão eficazes podem ser. O problema com caixas fechadas é que elas se tornam uma espécie de cápsula do esquecimento. Você guarda algo ali, fecha a tampa, e meses depois nem lembra o que tem dentro. Quando finalmente as abre, percebe que metade das coisas já não serve mais, nem são necessárias. É como uma armadilha silenciosa para acumular. Por isso, as caixas sem tampa ou cestos abertos são muito melhores, especialmente se você é do tipo de pessoa que tende a deixar as coisas espalhadas porque não sabe onde guardá-las. Quando você tem caixas abertas dentro das gavetas ou sobre as prateleiras, se obriga a ver o que tem. E ao ver, controla muito melhor o que acumula. Por exemplo, em uma gaveta da cozinha, em vez de ter tudo jogado pilhas, isqueiros, chaves velhas, guardanapos soltos, você pode colocar 3 ou 4 caixinhas sem tampa. Uma para utensílios pequenos, outra para sacolas plásticas, outra para remédios de uso diário, e outra para coisas diversas. Tudo à vista, fácil de pegar, fácil de guardar. No banheiro é igual.
Você pode colocar um cestinho para os perfumes, outro para cremes, outro para maquiagem, e outro para itens de primeiros socorros. Assim, quando precisa de algo, é só dar uma olhada e pronto. Não precisa revirar gavetas nem mover tudo para encontrar aquele esmalte ou aquela pinça. No guarda-roupa também funciona maravilhosamente bem. Use caixas sem tampa para roupas íntimas, para cintos, para acessórios, para meias. Você pode até empilhá-las nas prateleiras, uma ao lado da outra, deixando sempre a parte de cima livre para ver o que tem. Isso evita que você acabe usando sempre o que está em cima e esquecendo o que está no fundo. O melhor de tudo é que você não precisa comprar caixas caras. Pode reciclar caixas de papelão, caixinhas de plástico de produtos que comprou ou até cestos que tem aí sem uso. Se quiser que fiquem mais bonitos, pode forrá-los com papel decorativo ou tecido. Mas o importante é que não tenham tampa. Além disso, esse sistema te ajuda a estabelecer um limite natural. Como você consegue ver o que tem, quando a caixa enche, sabe que é hora de fazer uma limpa. Se não cabe mais, algo tem que sair. Isso te ajuda a evitar que aquelas gavetas e prateleiras se tornem zonas mortas cheias de coisas desnecessárias. E não subestime o que essa pequena mudança pode fazer pela sua casa e pela sua cabeça. Ver tudo em ordem te traz calma. E quando tudo está à vista e organizado em espaços pequenos e controlados, você se sente mais leve, mais no controle, mais capaz de manter a organização sem esforço. Porque organizar não deveria ser uma tortura, mas sim uma forma de tornar a vida mais simples. Terceira, crie zonas na sua casa. Essa ideia parece muito óbvia quando a gente ouve, mas te garanto que é uma das principais razões pelas quais a casa vira um caos sem que você perceba. Não ter zonas definidas. Já aconteceu de você procurar uma tesoura e não saber se está na cozinha, no quarto das crianças ou na sua mesa de cabeceira? Ou que as contas do banco estão em uma pasta, mas a senha da internet em outro cômodo e as contas de luz dentro de um livro? Assim, sua cabeça fica sempre ocupada tentando lembrar onde deixou as coisas, e isso cansa muito mais do que a gente imagina. Por isso é tão poderoso criar zonas. E não, você não precisa de uma mansão nem de um móvel especial para isso. Uma zona pode ser uma caixa, uma prateleira, um canto de uma gaveta, uma cestinha. O importante é que cada tipo de coisa tenha um lugar fixo. Porque quando tudo tem seu lugar, você sabe exatamente onde procurar e, mais importante ainda, onde devolver. Por exemplo, se você gosta de fazer trabalhos manuais, mesmo que não tenha um cômodo para isso, pode separar uma caixa grande, uma cesta ou um canto de uma estante onde fique tudo relacionado. Tesouras, cola, linhas, tintas, papéis. Não importa se fica apertado ou se não é o mais bonito, o importante é que tudo esteja junto. Quando quiser fazer algo, é só pegar a caixa, usar o que precisar e depois guardar tudo ali de novo. O mesmo com a papelaria. Contas, envelopes, canetas, fita adesiva, cadernos, recibos. Nem que seja numa pastinha ou numa gaveta pequena, tudo junto. Nada de ter canetas na cozinha, outras na sala e outras no banheiro. Isso só multiplica a bagunça e faz você perder tempo. Você pode criar zonas para os remédios, para as ferramentas, para os cabos e carregadores, para os cosméticos, para os acessórios do cachorro, para os sacos plásticos. E não é que você tenha que ter tudo separado em móveis diferentes. Muitas zonas podem estar no mesmo móvel, mas agrupadas por tipo. Por exemplo, uma gaveta pode ter uma caixinha para pilhas, outra para cabos e outra para lanternas. E assim você evita ter que abrir e fechar vários lugares toda vez que procura alguma coisa. Isso não só reduz a bagunça física, diminui muito a bagunça mental. Porque você não precisa ficar fazendo esforço de memória nem caçando coisas pela casa toda. E quando você tem crianças ou alguém morando com você, também fica mais fácil de explicar. Isso está na caixa de ferramentas ou vai lá na zona de papelaria. Além disso, quando chega a hora de limpar ou reorganizar, é muito mais rápido. Se quiser liberar espaço, você sabe que pode mexer só na caixa de remédios ou na cesta de cosméticos, sem precisar bagunçar a casa inteira procurando onde está cada coisa. E como dica extra, uma vez por mês, dê uma olhadinha rápida nessas zonas. Veja o que se acumulou, o que não serve mais e o que pode ser descartado. Assim você evita que essas zonas virem novos cantinhos da bagunça e mantém vivo aquele equilíbrio que tanto dá trabalho para conseguir. Criar zonas não é só uma forma de organizar. É uma maneira de se respeitar, de cuidar do seu tempo, da sua energia mental e de se sentir dona do seu espaço,
não importa quão grande ou pequeno ele seja. Quarta ideia: use bandejas. Essa ideia é uma daquelas pequenas armadilhas visuais que funcionam maravilhosamente bem. Porque muitas vezes o problema não é a quantidade de coisas, mas como elas estão distribuídas. Você pode ter 10 objetos soltos em cima de uma mesa e tudo parecer caótico, mas se colocar esses mesmos 10 objetos juntos em uma bandeja, automaticamente o ambiente parece organizado, controlado, planejado. É quase mágico. As bandejas não servem só para servir café ou decorar. São ferramentas de organização que muita gente subestima. E você não precisa comprar bandejas caras. Pode usar pratos grandes, bases de madeira, bandejas de plástico ou até tampas de caixas bonitas. O importante é ter um espaço delimitado onde agrupar objetos que costumam ficar vagando pela casa. Por exemplo, na entrada. Todo mundo chega com as chaves na mão, a carteira, o celular, os óculos escuros, talvez um recibo ou um chiclete. Se não houver um lugar fixo para isso, acaba ficando na mesa, na bancada ou, pior, dentro das bolsas e depois ninguém sabe onde estão as chaves. Coloque uma bandeja perto da entrada. Pode ser pequena, com um potinho para as moedas, um espaço para as chaves e um cantinho para o celular. Tudo em um só lugar, visível, fácil de pegar e devolver. Na mesa de centro da sala, o mesmo. Coloque uma bandeja com os controles da TV, talvez uma vela aromática e algum enfeite pequeno. Assim tudo fica reunido e evita que os controles fiquem perdidos entre as almofadas ou que a mesa pareça desorganizada com coisas espalhadas. No banheiro também funciona. Uma bandejinha pequena para colocar os perfumes, os cremes e o desodorante que você usa no dia a dia. Mesmo que tenha várias coisas, estando todas juntas sobre a bandeja, dá sensação de ordem. E na hora de limpar, é só levantar a bandeja, passar o pano e colocá-la de volta. Até na cozinha. Você pode colocar uma bandeja para os temperos que usa mais, o azeite, o sal e a pimenta. Em vez de ter potinhos espalhados, você agrupa tudo num cantinho da bancada. O mesmo vale para as xícaras de café ou para as frutas. E tem um detalhe importante: as bandejas não só organizam, como também delimitam. Elas dizem para o cérebro: essas coisas moram aqui. Isso ajuda a não ir acumulando mais e mais coisas soltas no espaço. Porque quando você percebe que a bandeja está começando a encher demais, sabe que é hora de organizar ou parar de colocar mais. Além disso, as bandejas podem ser um detalhe decorativo que embeleza a casa, sem perceber, faz você se sentir mais à vontade no seu espaço. Organizar nem sempre significa esconder as coisas, às vezes significa apenas agrupá-las de forma inteligente e bonita. E as bandejas são perfeitas para isso. Porque no final, organizar não é eliminar tudo, mas aprender a colocar cada coisa em seu lugar, de uma forma que dê sentido e paz para a sua casa, e para a sua cabeça. Quinto, o truque dos 5 minutos. Esse truque, embora pareça simples e até bobo, é um dos hábitos mais poderosos que você pode criar se for uma pessoa desorganizada por natureza. Porque não se trata de fazer uma faxina profunda nem de arrumar a casa inteira antes de dormir, mas de dedicar apenas 5 minutos, com o relógio na mão, para recolher as coisas que saíram do lugar durante o dia. Por que funciona? Porque a bagunça não aparece de uma vez só. Ela se acumula aos poucos. Um papel na mesa, um carregador no chão, um copo sujo, uma bolsa aberta na cadeira, uma jaqueta pendurada na maçaneta da porta. E quando você percebe, parece que a casa desabou. O truque dos 5 minutos interrompe essa bola de neve antes que ela comece a rolar. No final do dia, antes de deitar, coloque um alarme ou use o temporizador do celular. Apenas 5 minutos. Nem mais, nem menos. E nesse tempo, recolha o que está mais evidente. Guarde os controles da TV na bandeja, pegue os copos ou pratos soltos, arrume as almofadas, dobre a manta no sofá, coloque as chaves no lugar, feche as gavetas que ficaram abertas, leve as roupas jogadas até o cesto. O importante é focar no que está à vista, no que visualmente causa incômodo. Não é para limpar profundamente, é para deixar tudo em um ponto de partida decente para o dia seguinte. Porque a sensação de acordar e ver a casa organizada, mesmo que superficialmente, muda o seu humor. Faz uma diferença enorme entre levantar com calma ou começar o dia sentindo que já está atrasada e cheia de coisas para fazer. E a mágica é que 5 minutos parecem nada, mas rendem muito quando você se concentra. Além disso, fazendo isso todos os dias, você impede que a bagunça se acumule. Evita aquele sábado em que você teria que passar 3 horas arrumando tudo porque virou um caos.
Outra vantagem desse truque é que, com o tempo, você começa a identificar quais são os objetos que sempre ficam fora do lugar. Talvez perceba que os carregadores vivem largados, que os papéis da escola das crianças ficam na mesa, que os sapatos se acumulam na entrada. E isso permite que você tome decisões. Colocar uma bandeja, uma caixa, uma prateleira ou criar uma área para essas coisas. É um hábito pequeno que transforma sua relação com a organização porque deixa de parecer uma tarefa enorme e pesada, e vira algo leve, administrável, rápido. 5 minutos. Só isso. E é um dos gestos mais bonitos de autocuidado. Porque organizar o seu espaço é também organizar sua mente, e dar esse presente a si mesma antes de dormir melhora como você se sente consigo e com sua casa. Então, hoje à noite, antes de apagar a luz, coloque o temporizador e experimente. Você vai ver que depois de apenas 5 minutos, a casa respira diferente, e você também. Sexto, etiquete tudo. Etiquetar é uma daquelas ideias que muita gente subestima, mas que pode marcar um antes e depois na forma como você se organiza. Não se trata só de deixar as coisas bonitinhas ou parecer mais organizada do que realmente é. Trata-se de clareza, de economizar tempo, de evitar frustrações constantes e de sentir que sua casa, mesmo tendo coisas espalhadas, tem uma lógica, uma estrutura. E você não precisa investir em uma etiquetadora profissional ou em adesivos de design Pinterest. Com fita adesiva, papel e uma caneta você já tem tudo o que precisa. Pode até recortar pedaços de papel colorido, usar fita crepe ou post-its bem colados. O importante não é que fique perfeito, mas que seja compreensível. Que você ou qualquer pessoa da casa saiba instantaneamente o que tem dentro de uma caixa, para que serve aquele cabo, ou qual é o pote de açúcar e qual o de sal. Pense por um momento nas vezes em que perdeu tempo procurando algo que sabia que tinha. Uma tesoura, uma pilha, um carregador, um recibo, um creme específico. Muito provavelmente o objeto estava ali, mas sem identificação. Isso gera um caos mental. Quando etiquetamos, damos a cada coisa um lugar, e também uma identidade. Deixa de ser só mais uma caixa, e passa a ser a caixa dos cabos de celular. Deixa de ser aquele pote transparente, e vira o pote de arroz integral. E essa clareza visual economiza minutos e dores de cabeça. As etiquetas também ajudam a manter a organização com menos esforço. Porque, uma vez que existe uma caixa escrita papelaria ou coisas de costura, automaticamente você sabe onde colocar as coisas depois de usar. Não precisa pensar nem decidir. Só devolver o objeto ao seu lugar, o que reduz o esforço mental. É como se a casa começasse a funcionar sozinha. Além disso, se você mora com outras pessoas parceiro, filhos, familiares, etiquetar é uma forma de evitar perguntas constantes do tipo: onde você guardou isso? O que tem nessa caixa? Posso abrir esse pote? A etiqueta responde por você. Te libera. Te dá paz. E uma coisa muito importante: etiquetas não são só para grandes espaços de armazenamento. Você pode usá-las em coisas pequenas. Etiquete os cabos de carregador se tiver vários parecidos. Coloque uma etiqueta na caixa onde guarda os remédios. Marque as gavetas com coisas específicas: ferramentas, artesanato, documentos do banco, esmaltes. Pode até etiquetar a parte de trás dos móveis: toalhas de mesa, Natal, decoração. Cada palavra escrita ajuda a reduzir o ruído mental. E o melhor, você decide o nível de detalhe. Tem vergonha de ficar feio? Colhe as etiquetas por dentro ou na parte de baixo. Quer que fique mais bonito? Use papéis coloridos, escreva com canetas bonitas ou imprima pequenos cartõezinhos com sua impressora. Mas não deixe que a estética seja desculpa para não fazer. Porque o que realmente organiza sua casa não é o luxo, é o sistema. E o sistema começa por saber o que tem, onde está e como identificar. Etiquetar é como dar nome às coisas. E quando algo tem nome, deixa de ser só mais um objeto e passa a ser algo que você consegue localizar, lembrar e usar com propósito. Então, reserve uma tarde, pegue essas etiquetas, fita adesiva e comece. Te garanto que o seu eu do futuro vai te agradecer toda vez que encontrar algo sem ter que revirar a casa inteira. Sétima ideia: aproveite os espaços altos. Essa é uma daquelas ideias que pouca gente usa porque tendemos a ver a casa sempre do nível dos olhos para baixo. Mas os espaços altos, aquelas áreas acima das portas, em cima dos armários ou perto do teto, são um recurso valiosíssimo. Principalmente se você mora em uma casa pequena ou se não tem muitos móveis de armazenamento.
E não se trata de encher a casa de prateleiras para todos os lados e deixar tudo sufocante. O segredo está em usar esses espaços para guardar coisas que você não precisa no dia a dia, mas que ocupam espaço e acabam atrapalhando nos lugares onde você deveria ter só o essencial à mão. Por exemplo, aquelas mantas grossas que você só usa no inverno. Ou as caixas de enfeites de Natal e Halloween que passam 11 meses do ano guardadas. Os álbuns de fotos ou caixas com recordações que você não quer jogar fora, mas também não precisa deixar em cima da mesa. Você pode até guardar estoques de coisas grandes, papel higiênico, rolos de papel toalha, detergente, toalhas novas ou caixas com roupas de outra estação. Uma boa opção é instalar uma prateleira simples sobre a moldura da porta, seja no banheiro, na cozinha ou no quarto. Uma tábua de madeira sustentada por 2 suportes metálicos, nada caro nem complicado. Ali você pode colocar caixas decorativas, cestos de vime ou caixas plásticas com tampa, para que visualmente fique limpo e tudo fora de vista. Se quiser algo mais discreto, opte por caixas da mesma cor da parede ou do teto, para que se camuflem. Outro espaço esquecido é a parte de cima dos armários. Se você tem espaço entre o móvel e o teto, não o deixe vazio. Coloque ali caixas etiquetadas, cestos grandes ou até malas que você possa usar para armazenar coisas dentro. Uma mala antiga pode virar a caixa perfeita para guardar enfeites de Natal ou roupas de outra estação. E tem algo que muita gente não pensa. Na cozinha, você pode aproveitar a parte de cima dos armários para colocar cestos com itens que só usa em datas especiais, como formas de bolo, travessas grandes para reuniões ou utensílios de confeitaria. Aproveitar os espaços altos tem 2 vantagens enormes. Primeiro, você libera espaço nos níveis médio e baixo, que são onde você realmente precisa ter as coisas mais acessíveis. Segundo, reduz a sensação de bagunça visual, porque estando lá em cima e fora do seu campo de visão habitual esses objetos não poluem o ambiente nem carregam a decoração. Dica prática: não guarde coisas pesadas ou que você usa com frequência nesses lugares. Só o que for realmente eventual. E sempre etiquete ou use caixas transparentes, se puder, para não ter que abrir tudo cada vez que for procurar algo. Se você for mais visual, pode até colar uma fotinho na caixa com o que tem dentro. Então, antes de dizer que não tem espaço em casa, olhe para cima. Ali, naquele espaço alto que ninguém vê nem usa, você tem metros quadrados de armazenamento esperando. E em casas pequenas ou com muita gente, isso vale ouro. 8ª ideia: organize na vertical. Essa é uma daquelas ideias que, quando você coloca em prática, se pergunta por que não fez antes. Porque organizar na vertical não só economiza espaço, como muda completamente a forma de acessar as coisas e a rapidez com que você encontra o que precisa. A maioria das pessoas, por costume, guarda tudo empilhado. Um monte de pratos um sobre o outro, bandejas todas encaixadas, documentos amontoados em uma gaveta, tampas de panelas dentro de um armário, onde se batem e caem toda vez que você abre. E isso provoca 2 coisas. Primeiro, o item que você quer sempre está lá no fundo ou embaixo, e para pegá-lo você precisa tirar tudo de cima. Segundo, fica mais fácil bagunçar, porque na pressa você acaba largando as coisas de qualquer jeito. Organizar na vertical significa dar a cada coisa o seu espaço, de forma que você consiga vê-las de frente ou de lado e pegar sem ter que mexer no que está ao lado ou em cima. Na cozinha, por exemplo, você pode usar divisórias verticais, aquelas que parecem grelhas de metal ou plástico, para acomodar as tampas de panelas. Cada tampa fica em pé, no seu espacinho, e ao pegar uma, as outras ficam no lugar. O mesmo vale para bandejas, tábuas de corte ou formas de forno. Para os pratos, você pode usar suportes verticais dentro dos armários. Coloque os pratos grandes em uma fileira, os médios em outra e os pequenos em outra. Assim você não precisa levantar uma pilha inteira para pegar um só. E é muito mais seguro, porque reduz o risco de algo cair ou quebrar. Nas gavetas de documentos ou de papelaria, organize as pastas e envelopes na vertical, como livros numa estante. Assim você consegue ver os títulos de cada pasta ou a cor dos envelopes e pegar só o que precisa. Pode usar caixas de papelão, cestos ou até organizadores de revistas para isso. Funciona também nos armários. Em vez de empilhar camisetas ou jeans, enrole e coloque em pé dentro de uma caixa ou gaveta. Assim, ao abrir, você vê todas as peças ao mesmo tempo e não precisa desfazer uma pilha para pegar a que está embaixo. É o famoso método de organização vertical da Marie Kondo, mas adaptado para a vida real. E nem se fala dos produtos de limpeza.
Aqueles frascos que a gente costuma largar em um canto embaixo da pia, todos um sobre o outro, podem ser organizados de pé, usando uma bandeja ou divisória, deixando os mais usados na frente. Organizar na vertical tem outra vantagem: maximiza o espaço em altura. Muitas vezes, as gavetas e armários têm uma altura que fica desperdiçada quando as coisas estão empilhadas. Se você colocar divisórias ou cestos altos, aproveita todo esse volume que normalmente fica vazio. E não é preciso comprar organizadores caros. Você pode reciclar caixas de papelão, caixas de cereal cortadas, caixas de sapato decoradas, até bandejas de plástico ou divisórias de livros. O importante é mudar a mentalidade, parar de empilhar na horizontal e começar a organizar na vertical. Quando você se acostuma com esse sistema, a organização se mantém sozinha, porque tudo fica mais acessível e visível. Não há desculpas para não colocar as coisas de volta no lugar. E, além disso, sua casa parece e se sente muito mais organizada, mesmo que você tenha 1000 coisas. Porque a verdadeira bagunça não é ter muito, e sim não saber como organizar. 9ª dica: crie um cantinho sem bagunça. Essa ideia pode parecer simples ou até boba para alguns, mas tem um impacto psicológico enorme, especialmente para quem se sente sobrecarregado com a desordem constante. Criar um cantinho sem bagunça, mesmo que seja minúsculo, é dar à sua mente um espaço de descanso em meio ao caos. E não é preciso fazer grandes mudanças ou ter uma casa de revista. Basta escolher um lugar e se comprometer a mantê-lo sempre limpo. Pode ser uma mesinha ao lado do sofá, uma prateleira na entrada, um cantinho no seu quarto, uma bandeja sobre uma comoda. Esse cantinho não vai acumular chaves, nem papéis, nem sacolas, nem nada que não pertença ali. É o seu espaço visual de paz. Por quê? Porque quando vivemos cercados de coisas fora do lugar, o cérebro fica constantemente processando informação visual e isso gera estresse. Mesmo que você não perceba, ver pelo menos um espaço limpo e organizado reduz esse barulho mental e te lembra que sim, você pode ter controle sobre o seu ambiente, mesmo que seja um pedacinho por vez. Esse cantinho não precisa estar decorado como no Pinterest, nem cheio de enfeites caros. Na verdade, quanto mais simples, melhor. Uma vela acesa, uma plantinha, uma foto que você gosta. O suficiente para que fique bonito, mas nunca sobrecarregado. É importante decidir desde já o que vai morar ali e o que não vai. Porque, senão, esse cantinho vira outra superfície cheia de coisas soltas e perde o sentido. Um truque é colocá-lo em um lugar visível. Por exemplo, se a mesa de centro está sempre cheia de controles, revistas, copos e papéis, faça com que seu cantinho de ordem seja um dos cantos dessa mesa. Tire tudo e deixe apenas 2 ou 3 coisas que transmitam calma. Toda vez que passar por ali ou olhar para aquela mesa, esse pedacinho limpo vai equilibrar visualmente o restante. E não se trata de fazer o resto da casa ficar perfeito. Pelo contrário, esse cantinho funciona ainda melhor quando o resto está um pouco bagunçado. Porque ele age como um lembrete de que sim, você consegue manter a ordem, mesmo que em pequenas doses. É motivador. Dá menos culpa por não ter tudo impecável e mais incentivo para, aos poucos, organizar outros espaços. Com o tempo, sem perceber, você vai querer ter mais cantinhos assim. E é aí que a organização começa a se espalhar. Porque depois desse cantinho, virá outro, e mais outro, até que sua casa tenha mais áreas organizadas do que caóticas. E tudo começou por cuidar de um espacinho só seu. Então, escolha agora mesmo qual vai ser esse cantinho. Não pense demais. O importante é decidir e mantê-lo arrumado. E toda vez que a casa estiver bagunçada, em vez de se frustrar, olhe para esse espaço e respire. Isso vai te lembrar que tudo pode ser organizado aos pouquinhos, começando por um canto. E 10ª dica: desapegue do que você não usa. Essa ideia, embora às vezes pareça dura, é essencial para conseguir uma verdadeira organização em casa. Temos dificuldade de nos desfazer das coisas. Seja por nostalgia, porque achamos que um dia vou precisar, ou simplesmente porque não queremos perder o dinheiro investido em algo. Mas a realidade é que acumular coisas que não usamos só gera desordem e estresse desnecessário. Se algo está guardado há mais de um ano e você não mexeu, é muito provável que não tenha mais espaço na sua vida. O primeiro passo é mudar a mentalidade. A chave aqui não é apenas jogar fora as coisas, mas sim desapegar do que já não acrescenta nada à sua vida. Pode ser roupa que você não usa, móveis que não gosta mais ou que estão quebrados,
eletrônicos antigos que nunca são usados ou até objetos sentimentais que já não têm o mesmo significado. Pense em quantos espaços da sua casa poderiam ser liberados se você simplesmente decidisse que nem tudo o que guarda realmente vale a pena. O bom de fazer essa limpeza rápida é que não precisa ser tudo de uma vez ou com pressão. Faça isso mensalmente, um esforço pequeno e constante. Dedique, por exemplo, 15 ou 20 minutos no final de cada mês para abrir algumas gavetas, revisar o armário ou olhar aquelas caixas que ficou deixando de lado. Se encontrar algo que não usou nos últimos 12 meses, coloque em uma pilha para doar, vender ou descartar. Não deixe-o um dia virar desculpa. Se não usou até agora, é bem provável que não vá usar. Também é importante, na hora de revisar o que vai doar ou vender, fazer isso com uma mentalidade positiva. Pense que esses itens podem ter uma segunda vida nas mãos de alguém que vai usá-los. Não se sinta culpado por ter comprado algo que agora não precisa. Pelo contrário, ao liberar espaço, você está fazendo um favor para o seu bem-estar. Está desocupando não só a sua casa, mas a sua mente. Você também pode fazer isso por categorias. Faça uma limpeza de roupas em um mês, de livros no outro, de utensílios de cozinha no seguinte. Isso faz com que o processo não pareça tão pesado e permite que você tenha um foco mais claro em cada tipo de objeto. É muito comum que, ao eliminar coisas, você se sinta mais leve. Há algo muito libertador em se desfazer de objetos que só ocupam espaço e não acrescentam nada no dia a dia. A limpeza não é só física, mas emocional. Ao se livrar do que não precisa, você faz espaço para o que é realmente importante, para o que gosta e usa. Além disso, você cria o hábito de questionar o que realmente precisa na vida, o que te permite tomar decisões mais conscientes. E não se esqueça do benefício extra. Ao liberar tanto espaço, sua casa fica e parece muito mais organizada. É incrível como algumas caixas ou sacolas cheias de coisas que você não usa mais podem mudar completamente a sensação do seu lar. De repente, tudo parece mais amplo, mais arejado, mais tranquilo. Então, transforme a faxina em um hábito mensal. Se você fizer aos poucos, não só terá uma casa mais organizada, como também uma mente mais leve e clara. E o melhor de tudo é que, ao fazer isso, você vai perceber que aquilo que já não precisa, além de liberar espaço, vai abrir espaço para o que realmente importa. Se você chegou até aqui e gostou dessas ideias, quero saber qual delas você vai testar primeiro. Será o truque dos 5 minutos no fim do dia? Ou talvez aquela estratégia de usar as portas para pendurar coisas que nunca tinha passado pela sua cabeça? Seja qual for, vou adorar ler sua experiência nos comentários. E se você é daquelas que, como eu, está sempre buscando dicas novas, fáceis e sem complicação para manter a casa em ordem sem enlouquecer, inscreva-se no canal. Te prometo que vem aí mais truques e soluções super simples para que o caos não tome conta do seu lar. Você não precisa ser perfeita para ter uma casa organizada. Ninguém é. O que realmente faz a diferença são essas pequenas mudanças que você pode fazer no seu próprio ritmo. Então, sinta-se à vontade para começar com uma ideia de cada vez, sem pressa. Cada pequeno passo conta. O segredo está em seguir aos poucos, aproveitando o processo e os resultados.